mas hoje aqui o papo é sobre o 4K2. Vamos começar, vamos lá, vamos começar para a gente não perder qualquer segundo sobre esse assunto tão importante, esse assunto que eu venho divulgando bastante nas redes sociais. Tenho investido tempo, investido grana para que eu consiga atingir você, para que eu consiga mostrar para você como é possível você atingir o seu primeiro 4K2, como é que é possível você conseguir, se você não consegue ainda, como é que você consegue atingir os seus R$4.000 dando aulas particulares e de uma forma sedimentada, digamos assim, de uma forma segura, para que a coisa não aconteça e depois você não consiga mais. Então você vai... É aquela história de você colocar uma base para você construindo a sua casa, né? Então a gente vai primeiro faz os alicerces para depois subir. A ideia do 4K2 é a mesma. Então vamos lá. Começar. Primeiro, eu não sei se todos vocês estavam aqui na semana passada, vou me apresentar novamente. Eu sou professor Alexandre Moraes, sou professor particular desde 1987, eu dou aulas, então já se passaram 33 anos. A minha experiência com aulas particulares existiu desde sempre. Desde que eu comecei a dar aulas, eu nunca parei. Fui funcionário público, funcionário concursado da Petrobras durante 6 anos, pedi demissão porque eu vi que não era isso que eu queria para mim, me taxaram de louco pela primeira vez. Ao sair das empresas, 2 anos antes, com 4 anos de empresa, eu resolvi, como funcionário público, eu resolvi abrir 2 empresas. A primeira empresa de tecnologia, na realidade, era de informática, eu comecei a trabalhar com computadores, vi que eu gostava, abri uma segunda empresa e trabalhei com tecnologia. Eu fornecia serviços de informática e de tecnologia para os meus clientes. Isso durou... Então, eu tenho uma vasta experiência como empreendedor, fui durante 15 anos, onde eu montei uma empresa com a minha cara, com uma gestão participativa, os meus funcionários tinham uma opinião muito, muito importante, tudo era debatido na empresa, a empresa cresceu bastante, as minhas empresas cresceram bastante, existem até hoje, mas eu me deparei com um grande problema que era como não ter tempo. Eu não tinha tempo para nada, eu não tinha mais tempo no final de semana, contei isso tudo na semana passada, então resolvi vender as minhas empresas, fui taxado de louco pela segunda vez e viver exclusivamente de aulas particulares. Então, eu posso garantir a você que eu tenho total condição de passar para você toda a experiência que eu adquiri ao longo desses anos todos como empresário, ou seja, tinha noção de gestão, de administração de negócio, de economia, sou engenheiro eletrônico, isso contribuiu também para que as minhas empresas andassem bem. Sempre me preocupei com estatísticas, sempre me preocupei com números, sou professor de matemática e física, então toda essa parte de exatas sempre me acompanhou, né? Sempre esteve na minha veia, nas minhas veias. E de 5 anos para cá, na realidade foi em 2013 eu vendi as minhas empresas, em 2014 eu comecei a viver, em setembro de 2013 eu vendi as minhas empresas, a partir de 2014 eu efetivamente vivi de aulas particulares. E aproveitei para aplicar com mais intensidade todo o conhecimento, toda a experiência que eu tinha como empresário e como professor. Então você imagina, eu juntei o talento que eu tinha em lidar com pessoas. Nas minhas empresas eu contei isso, eu estava com uma carteira de mais ou menos 950 clientes já. Todos, a grande maioria, minha carteira foi construída no boca a boca. Hoje os clientes que eu tenho, o nome que eu tenho aqui no Rio de Janeiro é muito também graças ao boca a boca, é muito graças à fama que eu construí, né, ao longo de todos esses 30 anos. Então, hoje eu me vejo, estou te falando, por que eu estou falando isso tudo para você? Porque eu me vejo totalmente capaz de te ensinar a fazer R$4.000 trabalhando 2 horas por dia. Por que isso? Porque hoje os meus rendimentos são superiores, são bem superiores, porque eu vivo disso. Então hoje
toda a minha tarde e noite eu posso disponibilizar para aulas. E como eu já sou conhecido no Rio de Janeiro, eu consigo fazer um capital muito superior a 4 mil. Mas a minha promessa não é a nada superior. A minha promessa para você é pensar em 4 mil. É possível fazer mais? Totalmente viável. Mas vamos pensar nos 4 mil reais, que é o que eu venho falando o tempo todo, é o que eu venho provando o tempo todo para vocês que é possível. Então, já me apresentei, né? Já me coloco capaz de ensinar a fazer um 4K2, a te levar até um 4K2, e queria te falar o que é o 4K2. Então vamos lá. O 4K2 é um projeto que já vinha há algum tempo sendo elaborado, digamos assim, para você, para que eu consiga mostrar para você que é possível você viver bem com aulas particulares, você ter as aulas particulares como uma renda extra, como uma renda... Olá, Nívia, seja bem-vinda. Uma renda extra bem considerável, sabe? Porque hoje o professor brasileiro, né, a grande maioria dos professores brasileiros vive numa situação muito bem ruim, salário ruim, condição de trabalho ruim, é desvalorizado, né? Comente aqui se eu estiver falando alguma besteira, é desvalorizado, tem a sua hora-aula muito baixa, né? Eu fiz uma pesquisa, essa hora está entre 8 e 11 reais. Me diga aqui se não é isso, se você é professor, dá aula para escolas públicas ou particulares, deve estar em torno disso, vou colocar entre 8 reais e 12, 13 reais, é mais ou menos o que um professor particular ganha por hora hoje. Isso sempre me incomodou. E o 4K2 veio a partir disso. Quando eu tinha toda uma tranquilidade de viver bem com aulas particulares, tenho tempo livre, coisa que eu não tinha enquanto empresário. Hoje eu monto meu horário do jeito que para mim é conveniente. Mostrei as vantagens de viver de aulas particulares na semana passada, na quarta-feira passada, e eu tomei isso como uma missão para mim. Então, eu estou investindo todos os recursos que eu posso para mostrar para você, professor e professora, que não dá mais para você ficar vivendo numa situação tão ruim, né? De muito trabalho, muito esforço, muita dedicação e uma resposta em termos de valorização, expectativa de crescimento profissional, salário, hora ruins, né? Você é desvalorizado, infelizmente, hoje dentro de sala de aula, não só pelos alunos, mas pelos responsáveis dos alunos, pelos diretores, infelizmente, também os gestores das escolas hoje infelizmente, estão muito escravos dos seus clientes, porque a concorrência também está muito grande, e a gente tem que mudar, a gente tem que fazer alguma coisa para isso. E o 4K2 nasceu disso, nasceu digamos, uma revolta minha em ver toda essa situação e não poder contribuir naquele momento. Então, hoje eu quero contribuir, eu quero te ajudar a sair desse momento ruim. Mas para isso é necessário que a gente organize esse mundo das aulas particulares, para que a gente torne as aulas particulares um verdadeiro negócio, transforme as aulas particulares num verdadeiro negócio, que é o que eu tenho para mim. Então, hoje as aulas particulares, eu lido com as aulas particulares como eu lidava com as minhas empresas. Então, hoje eu analiso tudo. Eu analiso fluxo de caixa, eu analiso gastos que eu tenho com elas, eu analiso faturamento, eu analiso sazonalidade, eu traço gráficos comparativos entre os anos de faturamento mês a mês. Pelo menos nos últimos 10 anos eu tenho esse comparativo. Dos 5 anos, né, dos 5 anos para cá, só faço crescer. A minha curva de crescimento não para a minha curva não para de crescer em função disso, de eu ter conseguido elencar pilares para que funcione, para que a coisa dê certo, né? Então, hoje é possível você viver de aulas particulares desde que você faça de uma forma consistente, de uma forma sólida, né?
E eu estou aqui para mostrar para você, primeiramente, como é que você consegue o seu 4K2. Como é que é possível fazer R$4.000? Será que é um sonho? Será que não é uma inverdade? Ou será que o que eu vou te mostrar aqui agora realmente é possível? Então, eu preparei aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar com muita clareza, porque o Instagram não nos proporciona, mas eu preparei aqui um slide para tentar mostrar para você. Deixa eu fazer aqui para ver se vocês conseguem ver. Vocês estão conseguindo ver? Diz aqui sim ou não, se vocês estão conseguindo ver o que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó, a tela de um computador, onde está escrito hora média do professor brasileiro. Todo mundo está conseguindo ver? Sim ou não? Eu vou conversar em cima desse slide. Rafael está conseguindo ver, né? Então vamos lá. Olha só, pessoal, como é que funciona. Vou estar provando para vocês agora que é possível fazer um 4K2, é possível fazer R$4.000 trabalhando 2 horas apenas por dia. Hoje a hora média de um professor brasileiro, de um professor particular brasileiro, está em torno de R$51. Já a hora média de um professor de sala de aula está em torno de 13, 14, 14 reais. Ok? Então, hoje é isso que está acontecendo. A minha sugestão é que você cobre na sua hora R$58. Aí você pode dizer para mim assim, professor Alexandre, isso é um sonho, é impossível conseguir cobrar R$58. Aqui na minha região, aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, esse valor é fora do padrão. Eu vou te mostrar que não está fora do padrão, que se você achar o seu público-alvo correto, se você souber trabalhar com o público certo, você consegue cobrar mais do que isso. Hoje eu tenho alunos que desde o início me dizem que cobram R$60, R$70 a hora, então não está muito fora. Se a hora média tem R$51 no Brasil inteiro, eu sugerindo que você trabalhe a R$58. Se você achar que não é viável, trabalhe em torno de R$58. E com isso, o que você vai conseguir? Você vai conseguir, em uma semana trabalhando 2 horas por dia, né? Uma semana tem 7 dias, contando com sábado e domingo, 2 horas por dia, 14 horas por semana, a R$58, a gente está falando de R$812 por semana. Mas, Alexandre, como é que eu vou conseguir dar 14 horas de aula? Eu estou falando, gente, de 2 horas por dia. 2 horas por dia. Então, você que trabalha até demais, você tem, sei lá, eu sei que vocês têm professores que trabalham 3 turnos por dia. Não tem muito tempo, mas 2 horas por dia, eu acho que é possível você fazer esse sacrifício inicial e já conseguir um rendimento a R$58 por hora, de R$812 por semana. A gente está falando em 5 semanas, 812 vezes 5 semanas de R$4.060. Isso aqui, gente, é totalmente viável. É totalmente viável você trabalhar 2 horas por dia, sábado e domingo. Se você não quiser trabalhar sábado e domingo, não tem problema. Coloca 3 horinhas por dia para você completar as 14 horas, semanais. Com isso, a gente está falando de R$4.060. Então, é mais do que possível você conseguir os seus R$4.000 trabalhando 2 horinhas por dia. E com isso, a pergunta que pode aparecer mas quantos alunos eu consigo, quantos alunos eu tenho que ter para conseguir os meus R$4.000? Quantos alunos? Né? Se você tiver atenção, a conta rápida se a gente tem 7 alunos e dá 2 horas por semana para cada um desses alunos a R$58 durante 5 semanas, você pode fazer essa conta. Vai dar aqueles R$4.000 que eu falei, R$4.060. E são 7 alunos. Isso não é nada demais para alguém que trabalhe forte, com metodologia, com passo a passo, bem explicado, para conseguir atingir isso. Então está mais do que provado
né? Vou repetir aqui para você que chegou agora, ó. Um professor particular em média ganha R$51. Eu estou sugerindo que você cobre por hora de trabalho R$58. Vou te mostrar como é possível isso. Em uma semana a gente está falando de R$812, trabalhando 14 horas. E em 5 semanas, R$4.060. Para isso, você precisa de 7 alunos. Agora, se você conseguir um aluno que demande 4 horas semanais, a gente está falando até de menos alunos, né? De repente você não precisa nem de 7 alunos, mas o que são 7 alunos se você souber trabalhar bem, se você souber trabalhar com metodologia, se você souber lidar como um verdadeiro negócio? Deixa eu voltar aqui para mim. Então, é possível, é mais do que possível a gente conseguir chegar aos R$4.000 que eu falei. Vocês concordam? Vocês têm alguma pergunta? Vocês discordam do que eu estou falando? Fiquem à vontade para fazer suas perguntas e comentários aqui. Eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida. Sou super a favor de opiniões contrárias. Hoje aqui é para colocar em debate e para te mostrar que é possível muito mais do que isso. É possível muito mais do que isso. Hoje eu tenho uma média, nos meses normais, digamos assim, de 20 alunos. Eu tenho 20 alunos, 25 alunos em determinados meses. Eu consigo 25 alunos por mês. Eu estou falando para você ter 7 alunos, né? Lidiane perguntando, você não tem um local fixo para ministrar suas aulas? Eu vou até os alunos, né? Eu vou até os alunos. Eu não sei se é Lididante. Depois escreve seu nome aqui para mim. Concordo, porém na região de Goiás os valores são bem menores. Depende, Cíntia. Vamos lá. Vamos primeiro para... Depois diz o seu nome, Lididante, para eu saber como é que é o seu nome. Eu tenho gastos com deslocamento, esses gastos são contabilizados, eu tenho gasto com alimentação, eu tenho gasto, até o desgaste do meu carro, porque eu visito de carro, eu vou até os alunos de carro, isso tudo é contabilizado. E, gente, a minha hora é muito superior a essa, é muito, muito superior a essa, porque eu já tenho uma carteira de alunos diferenciada, digamos assim, porque eu consegui atingir, eu vou conversar isso com vocês daqui a pouco, mas eu consegui atingir o público que está disposto a isso. Lidiane, ok, Lidiane. E Cíntia, eu tenho alunos de Goiás, né? Tenho alunos de Brasília que dão aulas em Goiás e que já me falaram que existem regiões em Goiás onde o poder aquisitivo é mais alto. Então, se você consegue chegar nessas regiões onde os alunos precisam da sua mão de obra, precisam da sua aula, eles vão estar dispostos a pagar mais. Para isso, você vai ter que mostrar o seu verdadeiro valor, você vai ter que mostrar que você é capaz de gerar resultado para os alunos. Então, a disposição do cliente em pagar depende muito do quanto você gera de percepção de valor para ele. Aqui no Rio de Janeiro, existem regiões em que não se paga mais do que R$30 por hora, mas existem regiões em que se paga R$200 por hora. Então, depende do público que você quer atingir e do seu preparo para esse público, do seu preparo para conseguir falar com esse público, conversar com esse público. Entende? Então, uma das técnicas que eu vou ensinar é a técnica de captação do seu aluno. Por isso que na semana que vem, nos dias 21, 22 e 23, a gente vai conversar muito sobre isso, até com especialistas de outras áreas, para a gente fazer uma comparação com o nosso mundo das aulas particulares. Então, é possível sim. Vamos supor, Cíntia, que você não consiga mais do que, sei lá, R$30. Essa conta, é só fazer essa conta novamente. Então você teria que ter um esforço de mais horas de aula por dia. Mas é muito difícil de você não conseguir alcançar um público mais disposto a pagar pela sua hora, se você for capaz de mostrar que você tem valor, se você for capaz de mostrar para eles que vale a sua hora. Eu faço muito uma comparação com o médico, né?
Quando você vai a um médico especialista, você está com uma determinada doença, um determinado problema, você vai num médico especialista que cobra, é muito difícil você chegar e pedir desconto para ele. Por quê? Porque você sabe que ele vai resolver o seu problema e você vai pagar por isso. O que eu mais falo é que o professor particular tem que fazer a mesma coisa. Eu faço isso, né? Eu gero uma percepção de valor tão grande para os meus alunos e responsáveis desses alunos, que é muito raro alguém pedir um desconto, alguém dizer que não está disposto a pagar. Por quê? Porque o resultado que eles querem, eu estou cobrando, e eu estou atingindo o público que eu sei que é disposto, que tem condições financeiras, tranquilamente, de pagar o valor que eu cobro por hora. Então, é um misto, sabe? É um elo de pilares que a gente tem que montar, é um passo a passo que a gente tem que montar para a gente conseguir atingir esse público, conversar com esse público, interagir com esse público e provar que a gente é capaz de gerar os resultados que eles querem. Só que isso tem um valor, né? Tem um preço. Então, por exemplo, eu não sei, Cíntia, se o preço que cobram na sua região de Goiás, se os professores que cobram um preço muito baixo geram o mesmo valor que você gera. Aqui no Rio eu falo muito isso. Tem professores que cobram metade do que eu cobro, mas eu consigo gerar muito mais resultado em 1 hora do que eles em 3 horas. Por quê? Porque eu tenho toda uma experiência, já com aulas particulares, que prova isso. Então eu acabo mostrando isso para os professores, né? A drogaria Bento Farma, não sei, depois diz o seu nome, se tivesse um local específico para ministrar as aulas seria interessante também. Depois me diz como é o seu nome aqui, drogaria Bento Farma. A experiência que eu tenho, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é que quando eu gero conforto para o meu aluno, tudo é mais fácil. Então, eu já tive experiências de eu ter um local para dar aula e os alunos virem até mim. O índice de faltas era grande, sempre era grande, porque os alunos sempre tinham um motivo, né? Sabe como é que é aluno, de não querer se deslocar. E muita gente preferia que eu fosse até a residência. Hoje, o que eu faço? Sandra, o que eu faço eu monto a minha agenda dia facilito a vida do cliente indo até ele, né? É mais confortável para ele que eu vá até a casa dele, ele se sente mais tranquilo, mais à vontade na residência dele. E isso gera mais resultado efetivo durante as aulas, porque ele não está se deslocando até a minha residência com desgaste de deslocamento e tendo que ir para um ambiente que ele não está acostumado. Então, a minha experiência com ir até o aluno gera muito mais resultado do que ele vir até mim. Tá? A Lidiane, sim, quem mora em cidades menores pode dar certo ter um local fixo. Não sei, eu tenho minhas dúvidas, Lidiane, porque você indo... Quem está aqui comigo, vocês são professores, sim ou não? É uma primeira dúvida que eu tenho. E a segunda pergunta então, sim ou não, se são professores, escreve S ou N se vocês dão aulas particulares. Sim ou não, se vocês são professores, S ou N se vocês estão acostumados a dar aulas particulares. Estou aqui aguardando. Só para eu ver se a linguagem... sim, é professora. Lidiane é professora. Lidiane não dá aula particular. Tá bom. Então, essa pergunta eu fiz até pensando nisso, porque assim, gente, o mundo das aulas particulares é um mundo diferente do mundo... Professora, sim, o mundo das aulas particulares...
sereia fora d'água. Depois me diz qual é o seu nome, sereia fora d'água. Ó, não. Então, o mundo das aulas particulares é um mundo diferente da sala de aula. O mundo das aulas particulares é um mundo em que você tem que entender que você é um profissional liberal, autônomo, atendendo um público de seu interesse. Esse é o mundo das aulas particulares. É diferente do mundo de sala de aula, em que você não tem opção de escolher o seu aluno. No mundo das aulas particulares, você tem... Nívia, desculpa. Nívia, desculpa. No mundo das aulas particulares, você tem essa opção, esse privilégio de poder escolher o aluno que você quer. O aluno que está disposto a aprender e o aluno que está disposto a te valorizar e a te pagar pelo preço que você acha que você merece. Nem mais alto, nem mais baixo. O preço que você gera justo, sabe? Então, o mundo das aulas particulares, podem anotar isso aí, é um mundo diferente, mas é um mundo muito interessante. Outra coisa muito legal no mundo das aulas particulares é que, para quem gosta disso, eu gosto muito, é um mundo em que você acaba se sentindo como um terapeuta, porque a gente não trabalha só em cima das dúvidas técnicas, digamos assim, que o aluno tem. A gente trabalha em cima de sentimentos, a gente trabalha em cima de dificuldades, a gente trabalha em cima de barreiras. E quando a gente consegue superar isso com experiência e com diálogo que agrada o aluno, primeiro, a gente vê a transformação no nosso aluno. Isso é fantástico. E segundo, a gente começa a virar referência no mercado. Porque a gente não está preocupado só com resultado técnico, com resultado pedagógico, e sim com resultado em cima de um ser humano, sabe? Então, essa experiência, para mim, é única. Essa experiência de ter a oportunidade de analisar o perfil de um aluno e entregar para ele conteúdo para que ele vá bem das provas, mas que a gente entregue um diferencial também para que ele mude a conduta dele, para que ele mude a forma dele pensar, é muito legal. Então, isso as aulas particulares proporcionam. E, para mim, é uma das coisas mais mágicas. E quando a gente sabe lidar com essas coisas, fica muito mais fácil da gente se tornar referência e ser cada vez mais indicado. Ou a gente saber falar exatamente a linguagem do nosso aluno. E o nosso próprio aluno vira a maior propaganda que a gente tem. O nosso maior vendedor acaba sendo o nosso aluno. Por isso que eu falo, nos slides que eu coloquei, você fazer 7 alunos e conseguir chegar a um bom patamar de grana, não é difícil, porque eu falo assim, se você consegue o primeiro aluno, esse vai te indicar outro aluno, que vai te indicar outro aluno, e de repente esses 5 alunos já são suficientes para fazer a carteira de alunos que você quer. Acredite no que eu estou falando. Mas você tem que saber escolher o primeiro aluno, e o primeiro aluno vai te indicar para o segundo aluno, e você tem que ver se esse segundo aluno está dentro do público que você quer, e assim você vai construindo essa sua carreira. A sua carteira e a sua carreira enquanto professor. E quando o seu nome começar a pegar, quando o seu nome começar a ficar conhecido, o seu esforço de captação diminui a beça, porque eles próprios já viram uma comunidade, digamos assim, e essa comunidade fala com você, sabe? A Cíntia perguntando, você leva materiais concretos, leva alguma bolsa? Olha, Cíntia, hoje eu aproveito muito a nuvem, Então eu tenho a nuvem, que eu tenho Dropbox, que é um aplicativo onde eu consigo guardar os meus dados todos, todo o material que eu tenho. Eu trabalho muito em função de internet, então as pesquisas eu faço naquele momento com os alunos, e eu analiso o que ele precisa. Então, eu não entrego o conteúdo que eu acho que é o ideal, eu entrego o conteúdo que ele demanda naquele momento. Por isso que o verdadeiro professor particular, na minha concepção, e a concepção de particular é isso, é você tratar cada aluno de uma forma e entregar conteúdo para cada aluno de uma forma.
Então, cada aluno é um aluno, cada perfil deve ser tratado de uma forma, e essa análise rápida é você que tem que fazer. Deixa eu andar um pouquinho mais aqui, olha, vamos lá. Então, uma pergunta que eu me coloquei aqui, né, eu estou com uma colinha aqui, é o seguinte: é difícil fazer um 4K2? É uma pergunta que me fazem bastante. Eu digo assim, não. Minto, é fácil fazer um 4K2? Eu respondo, não é fácil fazer um 4K2, tá? Mas é possível fazer um 4K2? É totalmente possível. Por que não é fácil? Porque você vai ter que sair da sua zona de conforto. E sair da zona de conforto não é fácil para ninguém. Mas a partir do momento que você aprende as técnicas necessárias, e você aplica essas técnicas, e vai ganhando know-how à medida que você vai aplicando, eu digo que é que nem natação. Natação você começa nadando, no início você não consegue dar uma abraçada, você se enrola com respiração, mas você vai insistindo, até que você entra, você acaba aprendendo e acaba se virando especialista naquilo. Como qualquer outra coisa, né? Se você nunca entrou numa cozinha, você nunca cozinhou, no início você vai fazer um prato sem sal ou com muito sal, mas até que você vai repetindo até acertar a mão. Então, o projeto 4K2 é isso. Não é só algo intuitivo, é muito mais do que intuitivo. Ele é um projeto de técnicas, de método, para que você saiba o passo a passo que você tem que ter, tem que fazer, para você conseguir a sua carteira de clientes tão esperada, a captação dos seus alunos tão esperados, a interação com esses alunos, de que forma você fez uma propaganda, o aluno te ligou, o que você vai falar com ele? Né? De que forma você vai abordá-lo? Isso tem técnica. Então a captação tem que saber fazer para vir o público que você está disposto a dar aula e que está disposto a pagar pela sua hora. Você tem que saber interagir com esse público, senão você perde o público. E você tem que saber cobrar. E você tem que saber fidelizar o aluno que precisa ser fidelizado. Então, o 4K2 é isso. É o resultado de toda uma experiência adquirida ao longo de muitos anos, transformada em método, transformada em receita de bolo, para que você consiga seguir o passo a passo e nesse passo a passo você consiga o sucesso esperado. Consiga algo sólido e consistente. A gente tem que ter consistência quando a gente está empreendendo. Então, as aulas particulares, para mim, são um empreendimento que tem que ser feito não de uma forma amadora, e sim de uma forma profissional. Por isso eu estou aqui. Porque isso eu aprendi a fazer. Isso eu posso dizer para você que eu sei fazer. Eu tenho técnicas para isso. Eu tenho método para isso. E é isso que você precisa, senão você vai ficar na tentativa e erro e a tendência é você desanimar. Perguntas, vamos lá, vamos às perguntas, adoro. O K2, Cíntia, é 4K2. 4K, 4.000, 2, trabalhando 2 horas por dia. Já é sua marca registrada? É um projeto de vida? É um projeto de vida, É algo que eu quero deixar de legado e já estou deixando, né? Já tenho alunos que conseguem, já estou conseguindo chegar próximo de um 4K2, já tenho alunos que estão dobrando a sua agenda em uma semana, só aplicando a técnica certa, e assim, hoje é um projeto de vida meu, né? Porque as aulas hoje me dão todo o conforto necessário para viver para sempre, porque a minha carteira tem crescido, sempre cresce, meu nome já é conhecido, mas eu não quero ir sozinho nessa, sabe? Eu não quero guardar só para mim todo esse know-how que eu adquiri nesse mundo que não é um mundo muito conhecido. O mundo das aulas particulares não é um mundo... pouca gente lida profissionalmente com as aulas particulares. Normalmente as aulas particulares servem de bico. Se vocês não concordarem, por favor, escrevam. Quem pensa em aula particular, o professor que pensa em aula particular, não pensa em viver disso, nem ter isso como uma renda extra sempre. E sim um bico, né? Está precisando de uma grana, dar uma aula particular. Não é isso para mim. As aulas particulares, para mim, se transformaram num verdadeiro negócio, onde hoje eu brinco que eu tenho o meu setor financeiro, eu tenho o meu setor pessoal, meu departamento pessoal, eu tenho o meu setor de marketing, que é o que eu faço com vocês e faço com os meus alunos. É um negócio, eu trato como um negócio.
Tem o meu setor de conhecimento técnico, que é um dos mais importantes, mas tem que ter isso tudo junto, sabe? Eu ministro aulas, pergunta da Sandra, né, se eu dou aula para alunos de graduação. Não, eu dou aula para ensino fundamental e ensino médio, mas o meu público mais forte é de ensino médio. Vamos mais, deixa eu continuar aqui que eu quero falar um monte de coisa. Tá? Em quanto tempo você consegue atingir isso? Né? É uma boa pergunta. Né? Em quanto tempo eu consigo tornar esse projeto possível? Depende de você. Por quê? É a mesma história com a natação, com aprender a dirigir, com aprender a cozinhar. Quanto maior for o seu esforço e a sua dedicação, mais fácil você consegue. Então, se você seguir o passo a passo, estudar como deve estudar, né? Eu tenho aulas já montadas para isso, mostrando passo a passo. Você é capaz de chegar lá, mas você tem que se dedicar, e você tem que estudar, e você tem que praticar. Não adianta só estudar e não colocar em prática, não adianta. Estudou, colocou em prática. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Volta lá. Estuda de novo, coloca em prática. Até que você vai acertar a mão. Quando acerta a mão, vai embora. Tá? Então, em quanto tempo? Depende. Você pode entender rapidamente, estudar tudo que eu tenho de conteúdo e colocar em prática e dar certo, ou você pode demorar. Eu brinco assim, né? Você pode ir no ritmo papaléguas ou você pode ir no ritmo tartaruga. Os dois vão chegar, mas um vai chegar mais rápido do que o outro. Quem vai chegar mais rápido? Quem se dedicar mais. Quem levar mais a sério. Quem acreditar mais no projeto. Tá? Cíntia? Perceba então que o grau de risco é bem menor. Não tem grau de risco, Cíntia. Sabe por quê? Boa pergunta da Cíntia. Outra coisa muito interessante, as aulas particulares, elas são uma prestação de serviço. Elas não são compra e venda de produto. Vou contar uma história rápida. Quando eu tinha as minhas empresas, eu tinha duas empresas, uma de venda e uma de prestação de serviço. A empresa de venda me deixava desesperado quando eu vendia muito, porque eu tinha que comprar a prazo com o meu fornecedor e vender para o meu cliente. Se o meu cliente não me pagasse, eu teria que pagar o meu fornecedor. As aulas particulares, elas são prestação de serviço, então o risco é muito pequeno. Você vai perder, se por um acaso você tiver um índice de inadimplência razoável, essa inadimplência ela vai existir, mas você não vai ter um prejuízo efetivo, você vai deixar de ganhar. Essa é uma das grandes vantagens também de você viver de serviço. É muito melhor viver de serviço do que de produto, porque o produto dá defeito, o produto é difícil de você, às vezes, despachar. A aula não, a aula é uma prestação de serviço, você vai até o local ou não, você pode dar aulas online, hoje com o mundo do jeito que está, eu estou aqui falando com o Brasil inteiro online, e você corre risco pequeno. Porque se o cliente não te paga, você vai continuar tocando o barco, entendeu? Só que você tem que selecionar esse público, entendeu, Cíntia? Você tem que acertar a mão nesse público, para que esse público te pague, para que você tenha segurança de fazer o seu trabalho bem feito e o público te pagar. Vamos mais. Então, como é que a gente chega no 4K2? Né? São dois caminhos, como eu falei. O primeiro caminho, tentativa e erro. Você vai ouvindo as coisas que eu estou falando, né? Sem aprofundamento, porque é muito difícil, né? Como é que eu vou conseguir passar tudo de uma vez só? É muito difícil. Então, você vai por tentativa e erro, e pode chegar ou não, ou você vai com metodologia, você vai com passo a passo, você vai com uma receita de bolo. Então, a minha proposta é você ir com a receita de bolo. A minha proposta é você buscar algo mais assertivo, um caminho mais assertivo. Então, para você fazer um 4K2, você repetir esse 4K2, eu até teve uma pergunta interessante que me fizeram, acho que na semana passada, em uma das lives que eu fiz, Cíntia, Lidiane, Sandra, foi uma pergunta bem interessante que me fizeram, não sei se foi uma de vocês. A pergunta foi assim: professor, você está falando dos meses fortes, né? E os meses fracos? A aula particular tem sazonalidade. A resposta que eu dei para a pessoa foi a seguinte: se você tem meses fortes de aula particular e meses fracos, você tem que saber fazer o seu fluxo de caixa, você tem que saber guardar grana nos meses fortes, para que você consiga sobreviver nos meses fracos. Então, eu lido, essa outra coisa mega importante para vocês,
aula particular para mim, por ter sazonalidade, eu não penso no mês a mês, eu anualizo. Então sempre eu penso em 1 ano de faturamento com as aulas e divido por 12 para saber o valor médio que eu consigo ter em cima do meu mês. Então, eu falo que eu começo com um caixa muito baixo em janeiro, fevereiro, março vai aumentando e assim vai. E o segundo semestre faz toda a compensação do primeiro semestre. Então, isso tudo é fruto de plantação. Você tem que plantar, para depois você colher. Então, quanto melhor você plantar, quanto melhor você semear, mais frutos você vai colher na frente. Então, é como todo empreendimento, se você não está acostumado com o mundo das aulas particulares, você tem que investir o seu tempo para você ir estudo, para que você entenda como é que é esse mundo e comece a fazer a sua plantaçãozinha, né? E esperar o momento certo para colher os frutos dessa plantação. Vamos mais, quero falar mais. E eu estou falando aqui um monte de metodologia. Como é que é isso? Eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de cifras, e essa metodologia é baseada em 5 pilares, 5 passos, em que se você seguir esses 5 passos da forma correta, você atinge o seu objetivo de forma concreta, de forma consistente, de forma sedimentada. E quais são esses 5 pilares? Primeiro pilar, primeiro de todos, captação. Segundo pilar, interação. Então você captou o seu cliente, você tem que saber interagir com ele, senão você tem um trabalho enorme de captar e perde ele aqui. Terceiro passo, oferecer o seu preço. Então, jamais, repetindo para você, jamais diga quanto custa a sua hora sem gerar percepção de valor para o seu cliente primeiro. Então, se o cliente liga e fala: oi, tudo bem? Olha, eu vi uma propaganda sua, quanto é que você cobra? A primeira pergunta que o cliente faz. Você não pode dizer quanto é que você cobra de primeira. Você tem que saber primeiro gerar valor para ele. Como é que você gera valor? Perguntando qual é o problema dele, perguntando de que forma você pode ajudá-lo, dando uma solução para o problema dele, mostrando autoridade, que você é autoridade naquilo ali, para que ele confie em você. Então a última coisa que você tem que fazer é dizer o preço. É uma das grandes falhas do professor. Já dizer o preço. Então se você já diz um preço e não gera um diferencial antes disso, você cai no leilão, onde a pessoa vai procurar o preço mais baixo. Mas se você já planta aquela sementinha na cabeça da pessoa de que você é diferente, essa pessoa vai querer pagar efetivamente para ver. Então é a hora que você consegue conversar com ela. Terceiro pilar, então vamos lá: captação, interação, saber cobrar, fidelizar, é algo que eu falo demais. O que é fidelizar um aluno, gente? É virar a bengala do seu aluno? Não. Fidelizar um aluno é mostrar que um trabalho contínuo para determinados alunos é necessário. Então, se você consegue mostrar para um aluno que é necessário ele fazer um trabalho para que você conserte a base fraca dele, e ele gere resultados e digue, é tudo de bom. Então, a fidelização dos alunos é muito importante. Alguns professores discordam de mim. Eu falo, fidelizar o aluno que precisa de um trabalho contínuo. E aluno que, querendo ou não, também gera um orçamento fixo para você, gera um orçamento melhor para você. Então é unir o útil ao agradável. Assim, o pilar da fidelização ele é de fundamental importância. Então você capta, você interage, você cobra corretamente, você fideliza e você administra esse negócio. O que é administrar o negócio? É ver se o pilar da captação está funcionando, é ver se o pilar da interação está funcionando, se você está cobrando direito e se você está sabendo fidelizar o aluno que precisa ser fidelizado. E o aluno que não precisa, é aquele aluno que aparece, você dá aula e resolve o problema dele. Você tem que saber fidelizá-lo para o futuro. Você tem que dizer para ele o seguinte: olha, se você precisar de mim, eu estou aqui de novo para te ajudar. Então, é saber entender as aulas particulares como um verdadeiro negócio, né? E transformar esse negócio
num empreendimento para você, com consistência. Tá, pessoal? Temos 10 minutinhos e eu quero deixar cinco dicas valiosas que eu publicarei no Instagram. Já publiquei a primeira, publicarei as outras 4, mas 5 dicas valiosas para você que pensa em chegar ao seu 4K2, em viver de aulas particulares. A primeira dica valiosa é captação do público correto. Anota aí, anota aí. Primeira coisa que você tem que fazer, captar o seu público-alvo correto. Você tem que pesquisar para saber onde é que está esse público. Primeiro. Segunda dica valiosa, você tem que gerar conexão e empatia quando esse aluno vem falar com você. Então você captou, ele te ligou, você tem que saber gerar conexão e empatia. Terceiro, percepção de valor antes de oferecer o preço. E o preço que você tem que oferecer tem que ser um preço justo. Nem abaixo, nem acima do que você merece para aquele perfil de aluno que você está atendendo. 4. Fidelização. Sabendo diferenciar o aluno que precisa de você para um trabalho contínuo e aquele aluno que vai voltar sempre que tiver dúvida. Os dois têm que ser fidelizados. Você tem que saber fazer isso. E a quinta é a administração desse negócio de aulas particulares. Ou seja, as 5 dicas que eu vou dar, que eu estou publicando no Instagram, nada mais são do que os 5 pilares desse método que eu criei e que dá segurança para você poder investir o seu tempo, despender o seu tempo, o pouco tempo que você tem, para tentar transformar as aulas em um negócio que te gere mais tempo. Porque à medida que você começa a fazer dinheiro com aulas particulares, você pode ir largando o primeiro emprego que não te dá tanto dinheiro, né? Você tem lá 2, 3 empregos, eu sei disso. O primeiro emprego que dá menos grana. E com isso você vai trabalhando menos, ganhando mais e tendo essa oportunidade de conhecer o seu aluno e acompanhar o desenvolvimento dele até ele falar assim, pô, professora, muito obrigado. Graças a você, eu mudei a minha percepção de aprendizado, sabe? Que é muito legal. Professor Jorge, seja bem-vindo. Lidiane, os seus alunos são na maioria de escolas particulares? Sim, escolas particulares. No nicho de mercado aqui do Rio de Janeiro, Lidiane, é diferenciado, de poder aquisitivo mais alto. Então eu soube descobrir onde é que está esse público, eu me sinto capaz de ensinar para esse público e esse público é capaz de pagar o preço que eu acho justo para o que eu entrego de valor para eles. Eu não entrego, como eu falei aqui, eu não entrego só conhecimento técnico, eu entrego resultados técnicos, mas mudança no aluno, mudança no entendimento da importância de estudar, da importância de pensar no futuro dele, estudar pensando naquilo. Eu mostro para eles que o estudo é um meio para que ele consiga chegar ao objetivo fim dele, que é ter a profissão dele, ser um profissional bem-sucedido. Vamos lá, eu queria colocar, a gente tem 7 minutos, eu queria colocar alguém ao vivo aqui. Quem gostaria de bater um papo, fazer uma pergunta ao vivo aqui para mim? Se ninguém quiser, eu faço um convite esporádico aqui. Se alguém quiser, só avisa que quer entrar ao vivo, a gente bate um papo rapidinho, vai ser um prazer. Alguém gostaria de entrar ao vivo para bater um papo? Quer falar alguma coisa, Lidiane? Temos 6 minutos. Daqui a 6 minutos a conexão cai. E adiantando que foi um grande prazer estar aqui com vocês, muito legal. Aqui tem, ó, solicitação. Lidiane, só você aceitar aí. Tentando conexão. Olá, Lidiane, seja bem-vinda. Você está ao vivo comigo. Olá, tudo bem? Tudo bem? É um grande prazer. Então, eu achei interessante a questão dos alunos particulares, né? Porque da escola pública, principalmente aqui no estado de São Paulo, é difícil. Nós temos aqui
a chamada progressão continuada. Então, os alunos de escola pública, realmente, eles estão muito desinteressados. Então, eu teria que captar um público. Eu estou falando aqui de Franca, interior de São Paulo, predominantemente de escolas particulares, correto? É isso mesmo. E esse desinteresse acaba gerando desânimo na gente, porque você quer entregar, né? Você quer fazer a diferença, mas o aluno não está muito afim, né? A desvalorização é muito ruim, né, Lidiane? E você precisa pagar suas contas no final do mês, né? E você quer melhorar o seu padrão de vida, você quer ter a oportunidade de juntar tudo isso, né? O professor tem essa necessidade de querer ensinar para quem quer aprender, é isso? E também, a gente quer pagar as nossas contas no final do mês, a gente tem sonhos, né? A gente tem desejos. As aulas particulares, elas são capazes de fazer essa diferença na sua vida, porque como elas são um trabalho diferenciado, você tem condições de cobrar muito mais por isso. Foi o que eu falei, um professor particular ganha no Brasil hoje R$ 51,00 em média. Um professor brasileiro ganha por hora. Um professor brasileiro de escola pública, até de particular, ganha no máximo R$ 12,00 por hora. A gente está falando de muito mais, 12 vezes 5,60, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Um pouco mais do que 4 vezes mais. E por que não você aproveitar essa oportunidade, que é ter o seu dom de ensinar, e ensinar para quem quer aprender e para quem está disposto a pagar pelo que você acha justo. É isso que eu tento, essa missão que eu tenho para mim hoje, é mostrar para vocês, professores, que é possível melhorar de vida, que é possível ser valorizado. Né? Eu hoje sou valorizado, Lidiane, assim, os pais me agradecem, muito obrigado, professor, por você estar aqui na minha residência, muito obrigado por você estar ensinando para o meu filho, por você estar fazendo diferença na vida do meu filho. Então, por que não aproveitar essa oportunidade? Mesmo que seja inicialmente como renda extra, não tem problema, inicialmente pode funcionar como renda extra, mas depois... por que não a gente ir dosando, sabe? Pegando o que não está muito bom e inserindo o que está bom. E as aulas particulares têm uma outra vantagem. Um aluno, se você consegue resultado, um aluno indica você para outro aluno, que indica para outro aluno. E se você acerta no primeiro aluno, os outros alunos vão ter perfis parecidos. Ou seja, você vai construir a sua carteira. Eu falo muito isso no curso que eu ofereço. Se você consegue o primeiro aluno, você tem que buscar o primeiro, porque o primeiro indica o segundo, que indica o terceiro, e eles começam a indicar para outros também, porque o primeiro indica para 3 amigos, que indicam, principalmente na hora do sufoco. É ali que você faz a sua carteira. Entendi. Não é isso? Mesmo. Tá. Você faz parte da nossa comunidade do Telegram, não? Faço. Então. Continua acompanhando. Na semana que vem, o nosso tempo está apertando, infelizmente. Vai cair a conexão aqui do Instagram. Pessoal, Lidiane, pessoal, na semana que vem, nos dias 21, 22 e 23, nesse mesmo horário, eu conversarei com 3 especialistas, Lidiane, um especialista em captação de clientes, segundo especialista em formação de preços, como é que ele oferece o preço dele, é um médico, eu fiz questão, faltam 15 segundos, eu fiz questão de chamá-lo, e ainda uma terceira pessoa que vai falar sobre estabilidade financeira. Infelizmente, a gente tem 7 segundos aqui, então semana que vem, live, dia 21, 22 e 23.